Olá, tudo bem? Eu sou a Guineta. Espero que todos estejam bem nesse momento aí que a gente está passando e que tudo isso passe logo, logo, tá? A gente vai falar hoje a respeito da dor no estágio avançado das doenças. Nós somos alunos do quinto período de enfermagem, alunos de adaptação. E como eu já disse, meu nome é Agneta Torres, eu vou me apresentar e vou deixar a apresentação por conta das demais. Cada um vai se apresentar posteriormente quando for falar a respeito do assunto. Para a gente falar sobre o estágio avançado da dor, primeiramente eu trouxe o conceito de dor no nosso dicionário, né? No dicionário brasileiro diz que dor é a sensação corporal penosa, sendo classificada pelo seu tipo, intensidade, caráter e ocorrência. Dor de barriga, dor difusa. Ela pode ser também a mágoa, o sofrimento provocado por uma decepção, pela morte de alguém ou por uma tragédia, por exemplo, a dor de perder um pai. E é através desse conceito, né, que a gente vê que existe dor tanto física quanto psicológica, que a gente da área de saúde começa a questionar os processos da dor. Temos três questionamentos aqui. Deve a vida ser prolongada ou encurtada por meio de recursos técnicos científicos? O paciente ele pode decidir sobre medidas para o prolongamento ou encurtamento da vida, evitando dores e sofrimento. A família tem esse direito de tirar a vida e é com esse trabalho que a gente quer poder amplificar os nossos conhecimentos e tentar chegar a uma resposta ética e concisa para responder esses tipos de questionamentos que são que acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia lá no nosso âmbito de trabalho, ok? E aqui, segundo Pessini, em 1997, ele diz que devemos cuidar para que a vida e a morte aconteçam com dignidade e que a competência técnico-científica caminhe junto com o humanismo. Então, a gente precisa, sim, ter o conhecimento técnico, ter base científica, né? Levar a sério os processos que a gente aprende aqui durante a nossa graduação, mas também já podemos começar a treinar durante a graduação, sim, a nossa parte humanitária, né? Que vem desde os nossos princípios, desde o começo da nossa criação, através dos valores que são inclusos na nossa criação, também a humanidade, né? Nós sabemos sim e temos a certeza da morte e sabemos também que é um processo dolorido. E para isso que a gente precisa mostrar aos nossos pacientes que nós promovemos a qualidade de vida e o alívio de sofrimento até o momento da morte, tá? Sabemos identificar a dor física e também identificar a dor emocional, que é justamente isso que a gente vai trabalhar. Nós vamos analisar a dor como um todo. A dor total, que é o que que a minha colega vai falar no próximo slide, e eu vou deixar com ela para ela amplificar os conhecimentos de vocês. Boa noite, meu nome é Giovanda. Em continuação à fala da minha colega, a dor ela é pessoal, intransferível e ninguém sabe realmente como é a dor do outro, quanto ele sente. Quando a gente pensa em dor, qual a lembrança que cada um tem de dor? Geralmente é uma dor súbita, intensa, a gente lembra de um machucado, às vezes uma fratura, ou tem pessoas que lembram de dor pensando na perda de alguém, no sentimento de tristeza. Então, se a gente pensar em tudo isso, tem pessoas que, infelizmente, diante de uma doença grave, em uma fase avançada, vão ter tudo isso e outros problemas associados. E lendo o texto, pude perceber o quão importante é o vínculo familiar. Um exemplo de um caso na prática clínica que me chamou a atenção foi onde atenderam uma mulher que conseguiu a atenção e afeto da sua família, que antes era distante, e quando apresentou um caso de dor oncológica e os médicos receitaram analgésicos potentes, mas ela não ingeria, alegando problemas no estômago, mas na verdade ela temia perder o aconchego da família. Daí podemos ver a importância do vínculo familiar, da atenção, do afeto, porque eu acredito que se desde o princípio ela tivesse isso, ela não agiria e pensaria dessa forma.
E também, assim, tem pessoas com doenças graves, eventualmente em uma fase avançada, vão ter vários problemas. Provavelmente a dor vai ser o sintoma mais prevalente, mas essa dor não vai estar sozinha. Muitas vezes a pessoa vai sentir a perda da autoimagem, a perda da independência, a perda da saúde e ela pode ter a noção também de ter a perda do seu futuro. Então, se a gente agrupar tudo isso, a gente pode pensar no que seria dor. Resumindo, cada dor é a dor de uma pessoa, com sua história, sua etnia, personalidade, contexto e momento. Os métodos para avaliação são basicamente inferenciais baseados no autorrelato do paciente, mas também no conhecimento do caso clínico, histórias da doença, exames físicos e laboratoriais, e técnicas para aferição das características da dor e da sua repercussão nas atividades cotidianas, funcionamento biológico e psicossocial. Para facilitar a comunicação da dor e a avaliação da sua intensidade, foram criadas escalas que propiciam ao paciente e ao profissional da saúde uma aferição aproximada da sua grandeza. A escala mais utilizada é a que utiliza os números de 0 a 10, o máximo de dor. O paciente faz uma autoavaliação utilizando o número para expressar a sua dor. Eu sou Andressa Beatriz Nogueira e vou falar um pouco sobre a dor total. Os conceitos de dor total foi elaborado por Cicely Sander na década de 1960, na Inglaterra. De formação multiprofissional, enfermeira, médica e assistente social, Cicely dedicou sua vida aos doentes, fora de possibilidade de cura. Para ela, quando não era mais possível curar, era possível cuidar. E com o objetivo de permitir que os pacientes e sua família pudessem viver tão plenamente e dignamente quanto possível a doença, a morte e o luto, fundou o Hospício São Cristóvão, santo padroeiro dos viajantes, em 1967. Inspirada nos conceitos antigos dos albergues, Sander criou um hospício que visava cuidar dos pacientes com uma equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, religiosos, voluntários e outros profissionais quando necessário. No cuidado da dor, Cicely Sander percebeu a presença de um estado complexo de sentimento doloroso no paciente terminal, denominado esse estado de dor total. Os seus componentes são a dor física, sensação de dor associada à lesão real, dor psíquica, medo do sofrimento, da morte, do desconhecido, tristeza, raiva, revolta, perdas, inseguranças, incertezas, desesperos e depressão. A dor social, o isolamento, a rejeição, abandono, mudanças de papéis, dependência e inutilidade. A dor espiritual, falta de sentido na vida e na morte, medo da pós-morte, do submeter-se das culpas perante Deus, busca de fé e de conforto espiritual. Posteriormente, ela descobriu e acrescentou novas dimensões, a dor financeira, perdas e dificuldades, interpessoal, isolamento e estigma, familiar, mudança de papéis, perda de controle, perda de autonomia e abandono. O atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar da dor total nos cuidados paliativos pode ocorrer nos hospitais, nos hospícios, nos atendimentos paliativos domiciliar. Este é considerado a melhor forma de atendimento quando a família tem condições de cuidar do paciente com auxílio da equipe especializada do hospital ou do hospício. Boa noite, meu nome é Ramila Borges e eu vou falar um pouco sobre a equipe que estará fazendo o atendimento domiciliar. Essa equipe ela é composta por profissionais capacitados para executar o atendimento ao paciente e procurar responder a todas as suas perguntas, captar e identificar os problemas do paciente e de sua família, no que concerne a doença e oferecer soluções, segurança, apoio, conforto e examinar as dores expressas por diferentes formas e com diversos significados. E essa equipe especializada de cuidados paliativos vai atender às seguintes necessidades do paciente: os efeitos secundários dos remédios, como náuseas e vômitos, sintomas do aparelho digestivo, como halitose, estomatite, anorexia, constipação,
Sintomas respiratórios, como tosse, dispneia, ronco, pré-morte, lesões cutâneas, como descamação da pele, maceração, dermatite, úlceras de decúbitos, né? Alterações psíquicas, como ansiedade, depressão e medo, e a necessidade espiritual e a dor total. E com tudo isso vem o desgaste físico e emocional do cuidador ao doente, acrescido da dor da perda iminente pela realidade da morte próxima, sacrificando o cuidador. Esse pode acabar chegando a um quadro de grande estresse, né? E é preciso que este cuidador tenha consciência desta possibilidade e busque auxílio, seja ele em outros familiares ou amigos, ou até mesmo de uma ajuda profissional, de um médico ou de um psicólogo. Então é isso. Oi, meu nome é Cintia Ariely e eu vou falar um pouco sobre aceitação, a fase de aceitação. Um exemplo muito significativo de permanência de vida sem religiosidade foi de um paciente de 36 anos, ateu, engenheiro, que estava morrendo de câncer. Conversando sobre a morte, após morte, ele dizia que para ele era a morte era o fim da vida e que seu corpo viraria material e adubo. Sugerimos que os adultos são ótimos fertilizantes e que sobre o seu túmulo poderia crescer um jardim. Surpreendido e encantado com a ideia, ele começou a projetar um jardim com suas flores favoritas e, utilizando seu conhecimento em paisagem e botânica, ele passou suas últimas sessões até morrer criando um jardim colorido, estético, planejado, belíssimo. Sua morte foi tranquila e sem dor. Apenas uma chama de vida se apagando, mas a vida, em sua grandeza, permanecendo através das flores plantadas por eles, na realidade, da sua imaginação. E a teoria de Gimenez, de 2003. Segundo a Gimenez, em 2003, para que uma pessoa possa vivenciar e aceitar sua morte sem medo, é necessário que haja manutenção de um vínculo entre a alma e o seu superior, no momento da morte do corpo físico e a crença que a vida eterna continua. E o estado denominado a entrega. O estado denominado a entrega, bom, nessa fase o paciente sabe que vai morrer e aceita a paz, aceita em paz essa realidade. A família, entretanto, pode estar ainda revoltada, culpada por possíveis omissões e erros de conduta, tristes, desamparadas, perdedoras. O atendimento domiciliar, a do total, portanto, requer uma atenção da família e um conhecimento de trabalho como está. O estar na casa do paciente traz à tona a necessidade de informações sobre terapia, família e aspectos específicos de terapia domiciliar. O psicólogo diante de uma família. O psicólogo está diante de um paciente e uma família interagindo no sofrimento de estarem tendo uma perda. A família perdendo um dos seus membros e o paciente perdendo a vida. O reconhecimento da problemática e das necessidades especiais de cada um é fundamental na atuação do terapeuta, tanto o auxílio psicológico, as dores físicas, como as dores psicológicas. O psicológico vai buscar atender a dor total, visando uma boa qualidade de vida ao paciente, fora de possibilidades terapêuticas de cura. Bom, é isso. Olá, boa noite. Meu nome é Micheline e eu fiquei com o tema para abordar os sentimentos da perda. Então, como lidar com a perda de sentimentos? Quando nós lidamos com um objeto de amor, nós sentimos a possibilidade de perder esse objeto de amor. Então, muitas e muitas vezes, nós sentimos ódio do objeto de amor. Só que, na verdade, não ódio dele, e sim de imaginar que eu possa perder. Afeto nada mais é que o amor, mais o medo da perda. A morte é a perda mais terrível de todas, que vai se transformar em amor e a ausência do medo. Exemplo, eu tenho medo de que minha mãe morra, que o meu filho morra, que o meu namorado morra. E de repente ele morre. O que acontece? O amor continua e o medo que eu tinha acabou. E aí sobra um vazio no lugar do medo. O amor versus medo frente à morte vai se transformar em amor versus ausência e vai gerar uma dinâmica que varia do saudável ao mórbido. O amor
versus medo frente à perda sem morte vai se transformar em um dos dois destinos. Amor versus medo, morbidez. Amor versus tristeza, luto, que é o sentimento de sobrevivência. Luto é a dor da perda eternizada. Se não houver a dinâmica do luto, podemos iniciar o desencadeamento de doenças físicas e psíquicas, que a mais na frente eu vou citar alguma delas. A teoria de Bromberg. A morte pertence à condição humana. A morte da pessoa amada é não apenas uma perda, como também a aproximação da própria morte, uma ameaça. Todo significado pessoal e internalizado é, então, evocado e as vulnerabilidades pessoais a ela associadas são remexidas. Desse modo, falar sobre a morte implica angústia frente a essa condição, especialmente quando se trata de conversar sobre o tema com a criança. De acordo com Bromberg, 1998, o significado dado pela criança à morte varia conforme sua idade. O vínculo estabelecido com a pessoa falecida, o momento de seu desenvolvimento psicológico, além de como o adulto com quem convive lida com a perda. A autora, 1996, p. 111, acrescenta que assim que a criança tiver idade suficiente para se vincular, pode ter consciência da possibilidade de perder a pessoa amada, de ter os vínculos rompidos. Quais as dores do luto? As dores físicas, que são alergias, problemas intestinais, enurese, que é fazer xixi na cama, e o processo de sofrimento, que é a negação, que nada mais é que o momento marcado pela dificuldade em acreditar de que fato realmente aconteceu. A raiva, que é o perceber que o fato realmente aconteceu e não existe nada que possa ser feito a respeito, que é o comum sentir uma revolta muito grande. A negociação, que nesta fase a pessoa tenta aliviar sua dor e começa a fazer algumas ponderações, imaginando possíveis soluções e fazendo acordos internos. Essa negociação acontece dentro da própria pessoa e muitas vezes é voltada para questões religiosas. A depressão geralmente é a fase mais longa do processo, que é caracterizada por um sofrimento intenso, é marcada por uma sensação de impotência, melancolia, culpa e desesperança, sendo comum que as pessoas passem por um período de isolamento e apresente uma grande necessidade de introspecção. A aceitação. Durante essa fase, a pessoa consegue ter uma visão mais realista e passa a aceitar o fato. Como superar a perda e seguir em frente? Não se culpe. Quando perdemos alguém que amamos, é comum que a culpa e o peso na consciência tome conta dos pensamentos. Isso porque a perda faz com que o indivíduo comece a pensar em tudo o que deixou de fazer e dizer. Nesse momento, é importante ter em mente que nenhuma relação é perfeita e que as falhas cometidas não significam falta de amor. Adapte-se à nova rotina. Faça todos os ajustes possíveis para aprender a conviver com a ausência da pessoa. Mude alguns hábitos e crie maneiras positivas de enfrentar a saudade, como iniciar um curso, fazer um trabalho voluntário ou viajar por um período. Procure algo que proporcione
prazer e traga uma sensação de preenchimento. Mesmo convivendo com a dor, é possível ser feliz encontrando motivação em atividades produtivas. Desenvolva sua inteligência emocional. Cuidar das próprias emoções é muito importante durante o luto, permitindo que o indivíduo encontre coragem e força para recomeçar. Boa noite, meu nome é Silvana e o tema que eu fiquei para abordar hoje é cuidando do cuidador. E eu venho dizer que o cuidador, ele tem dois lados. Tem um lado da família, que está sempre ali do lado do seu ente querido, e tem um lado do profissional da saúde, que ele cuida, né, do seu paciente. Tá ali todo dia, prescrevendo aquela medicação, fazendo aquela consulta, dando toda aquela atenção, né, todo aquele atendimento, né, correto. E venho dizer que esses dois lados, ele sempre vem acompanhado de um desgaste físico e um desgaste emocional, né? O físico é aquele cansaço, né? Aquela dor de cabeça, e aquele emocional como por exemplo é aquela dor, aquela perca, né? Daquele ou ente querido ou daquele paciente querido que você todo dia ia ali dar um bom dia a ele, uma boa tarde. E como eu vou abordar, né? Cuidando do cuidador, eu vou aprofundar a falar do profissional da saúde, né? Que o pior de tudo isso é sempre julgado. Sempre o profissional da saúde é julgado. E o pior é saber que ele tá ali tentando fazer de tudo, né? Mas aquele paciente, ele tá na fase terminal, bem próxima da morte. E infelizmente ele não pode fazer nada por aquele paciente. Isso é o pior para ele. E para os que pensam que os profissionais da saúde não têm sentimento, né, pensam errado. Os profissionais da saúde, eles sofrem, né? Eles sofrem com aquela despedida, né? Aquela despedida dolorosa daquele paciente que vinha a falecer. O cuidador, né, que é o profissional da saúde, ele sofre também pelo aquele fato da sua importância na impossibilidade de não poder reverter o caso, né? Não poder curar aquele paciente. Ou seja, ele não pode fazer nada. Para eles, difícil cuidar sem poder curar. É muito difícil. Tá ali cuidando, fazendo de tudo, mas sabendo que não vai passar daquilo ali. Que amanhã ou depois o paciente pode não estar mais vivo, né? E o profissional, ele sofre, mas sofre mesmo com tudo isso, né? É um dos problemas mais enfrentados pelos profissionais da saúde, é isso. Como lidar com a morte ou morrer, né? Vem todo um processo de morrer, aquela revolta, aquela negação. Muitos passam por depressão, muitos profissionais de saúde passam por depressão. Eles abandonam sua profissão, né? A negociação de aceitação para eles é muito difícil daquela perca daquele paciente. E também tem o outro lado, de um profissional também que está ali, sentar naqueles cuidados ali de consulta, de medicação, de cirurgia. Vem aquele outro profissional que é o psicólogo, que ele também entra nesses cuidados, nesse processo de ajuda, de aceitação, de morrer, da morte. Ele está ali para dar uma palavra àquele paciente que está precisando de uma conversa, né? Ele está ali para ajudar aquele paciente evoluir, né? Se aceitar naquele sentido, tranquilizar aquele paciente que está passando por tudo aquilo. E querendo ou não, o próprio profissional da saúde precisa de um psicólogo, né? Muitas vezes passa por problemas, né? Ele vem acarretado de casa e tal, e tá ali, vai pro hospital,
atender aquele paciente, né? Mas ele dá de tudo. Ele mostra que ele está ali para fazer o que ele estudou, né? Estudou para aquilo, tem os conhecimentos dele que ele ganhou. Ele, naquele momento, ele está fazendo tudo aquilo. Mas a cabeça dele está a mil. Muitos erram por causa disso, porque tem um problema em casa, tem um relacionamento frustrado, né? Tá passando por várias dificuldades, mas ele tá ali. Mas muita gente faz o que? Julga aquele profissional, né? Sem saber que ele está fazendo o possível com aquele paciente para salvar a vida daquele paciente, que muitas vezes vem a óbito, né? Vem a falecer e ele fica acabado, porque ele tentou de tudo, mas ele não conseguiu salvar a vida daquele paciente. Muitos, né, como eu já citei aqui, já falei, muitos abandonam a sua profissão. Entra naquele processo psicoterapêutico para ver se ajuda a encontrar, a melhorar, né, a enfrentar aquela situação. Muitos chegam a se suicidar porque não aguenta a pressão. Então é isso que eu venho aqui a falar, que pelas pessoas que pensam que aquele profissional, não tá ligando para nada, tá pensando ao contrário. Ele tá ali tentando fazer o máximo para te ajudar ou ajudar o teu parente, né? Tem alguns que realmente, que eu acho que não tá ligando para nada, mas são aqueles, né? Aquela minoria, mas a maioria não. Ele sente aquela perda daquele paciente, né? Porque tem muitos pacientes que têm alta, mas que ainda tem aquele contato com aquele profissional. Muitos viram amigos até. Tem aquela preocupação de ligar, saber como está sendo aquela recuperação daquela cirurgia ou vice-versa, né? Então temos que dar mais valor ao profissional da saúde, que hoje, né, os profissionais da saúde estão sendo mais reconhecidos, né? Estão dando mais valor a eles, principalmente agora, nessa fase, nesse momento que a gente está passando, né? Que eu costumo dizer que o Covid ele veio para dar uma lição de vida em muita gente. E uma delas aí que está sendo, estão reconhecendo, dando aquele reconhecimento àqueles profissionais de saúde, aqueles enfermeiros que ninguém dava nada, mas eles estão ali, muitos estão morrendo. Muitos estão morrendo porque está dando ali sua vida, seu suor todo dia para cuidar daqueles pacientes e acabam morrendo. Então vamos dar valor mais ao nosso cuidador, né? Que está ali fazendo de tudo para a gente. E é isso. Boa noite, meu nome é Josefa Rodrigues. Dando continuidade à apresentação do trabalho, ao falarmos de dor total no estágio avançado das doenças, lembramos a importância da bioética, que é um estudo sistemático das dimensões morais, que envolve a visão, a decisão, a conduta, né, e os cuidados da saúde. Ela pode ser entendida como uma reflexão compartilhada, complexa, até mesmo interdisciplinar. A vida ela é entendida em dimensão biológica entre o viver na sua perspectiva da relação entre pessoas, mesmo quando a discussão sobre a preservação da vida já não é mais um foco de atenção. É dessa forma que os cuidados paliativos estão plenamente inseridos no contexto da bioética. Respectivamente, é quando se torna e se refere ao processo da tomada de decisões. Quando um paciente ele percebe que sua doença está avançando, há muitos pensamentos, há emoções que podem surgir entre eles. Aí onde acontece o medo, do sofrimento, de que ainda
irá acontecer, de como será a vida dali em diante. O medo de se sentir que a dor, que essa dor não seja mais aliviada. Até o medo de depender de alguém, como também surge o medo dessa doença progredir e até mesmo o medo de morrer. Hollande, 1990, ele dá ênfase, aos problemas de comunicação, tanto do diagnóstico quanto do prognóstico, que tem fortes fatores de estresse para o profissional de saúde. Venham lembrar, ressaltar a importância da comunicação para nós, caros alunos que estamos cursando enfermagem, futuros enfermeiros, né? Que ao atender um paciente e seus familiares, como por exemplo, um exemplo que eu estou citando, devemos nos lembrar que a comunicação ela é um instrumento básico, ela é fundamental desenvolver nesse processo não só a comunicação verbal, mas também a não verbal. Muitas vezes não temos ideia de como é importante a conversa com o doente. Em muitas situações, ele precisa apenas ser ouvido e se sentir apoiado, cuidado, recebendo a atenção para quem está próximo. E são esses pequenos gestos de cuidados que podem trazer alívio ao seu sofrimento. Essa conversa nem sempre é fácil. Surgem preocupações, como também há medos, que podem ser expostos. Muitas vezes o paciente ele não pode ter vontade de falar. E quando fala, há desespero, há lágrimas. E é nesses momentos que devemos enfrentá-los. Confortá-los a dor. Respeitar pelo momento em que a pessoa está vivenciando. Como também é importante aceitar o seu desejo de conversar. Lembrando também que a pessoa que cuida, ela também precisa de cuidados. Cuidar de um paciente em fase avançada da doença não é fácil. É importante que essa pessoa ela tenha também alguém para conversar, alguém que possa confiar, que possa compreendê-la. O importante é que seja uma pessoa com condição de ouvir, de compreender, respeitar os seus sentimentos. É neste momento que devemos nos preocupar em atender este doente em todas as suas necessidades, procurando sempre dar atenção, compreender o seu sofrimento, independentemente dos pensamentos, dos seus sentimentos, das suas reações que este doente possa apresentar. É muito importante que ele se sinta compreendido e respeitado e ser tratado com atenção. O psicólogo ele tem como papel importante e tem como também uma responsabilidade no atendimento à dor total, no seu estágio final de vida. Ele trabalha com informações, com valores, com crenças do paciente, como também da sua família, da equipe de saúde que presta assistência. Ele desenvolve estratégias, técnicas psicológicas que possam aliviar essas dores, envolvendo a dor física, o social, com a espiritualidade, que possa minorar não só o medo, como também a ansiedade, ou até mesmo uma depressão. Ao realizarmos esse trabalho,
sobre a dor total no estágio avançado das doenças, tivemos como considerações final que cuidar de um paciente em seu estágio avançado das doenças não é fácil. Devemos atendê-lo a todas as suas necessidades, onde envolve o aspecto psicológico, físico, as espirituais. Isso requer do profissional de saúde o seu comprometimento, a sua sensibilidade, a facilidade da comunicação, além dos seus conhecimentos técnicos, científicos obtidos. Muitas vezes esperamos pela cura do paciente e quando isto não é possível, podemos nos sentir importantes perante a situação. Devemos considerar também a demanda emocional solicitada pelo paciente e seus familiares. Porém, não podemos esquecer de que um paciente em fase avançada de doença, ele está vivo e que ele precisa de cuidados. Como os demais pacientes, há grande necessidade de aprimorarmos nossos conhecimentos sobre o cuidado a ser oferecido a estes pacientes, para que possamos contribuir para que ele tenha uma sobrevida com qualidade e uma morte com dignidade. Além disso, a gente também deixa um link de um videozinho curto falando a respeito da dor total, né, para poder amplificar a imagem que a gente está deixando para vocês. Depois da abordagem do assunto, nós vamos passar um depoimento de uma enfermeira que atua diretamente nos cuidados paliativos dos pacientes. E desde já a gente agradece por tudo, pela atenção e espero que tenha trazido um pouquinho de conhecimento para vocês. Por mais que a gente aprenda a conviver com o final da vida, isso nunca é fácil, né? E a gente termina criando um vínculo forte com o paciente, família, quando acompanha tratamentos longos. E uma das coisas que a gente tenta mais trabalhar é a questão da dor. A dor física do paciente, com analgesias mais intensas em casa, né? E a dor emocional da separação, que não é fácil. Então, a gente, quando o estágio do paciente realmente é um estágio avançado, a gente tenta trabalhar a redução do sofrimento em todos os aspectos, de maneira especial na dor. E a gente dá aquele apoio, né? À família, para que ele não veja aquele ente sofrendo, para que a dor seja a última coisa a incomodar nele, né? Tanto no aspecto físico como emocional, e para que o final da vida seja um final mais suave, né? Menos sofrido, menos marcante para a família. Por isso que dor tem que ser tão bem trabalhado, né? E faz parte do cuidado como uma das ações fundamentais da enfermagem.